Anarcocapitalista e liberal libertário. É assim que o presidente da Argentina se define. Javier Milei. Nascido em 1970 em Buenos Aires, cresceu em um bairro de classe média e ganhou o apelido de El Loco dos colegas ainda na adolescência. E a fama se justifica. O economista e novato na política coleciona declarações polêmicas, tipo dinamitar o Banco Central, e outras declarações absurdas mesmo, tipo legalizar a venda de órgãos humanos. Um perfil violento e que se autodefine como antissistema. Milei venceu o candidato governista Sérgio Massa e alcançou a presidência em novembro de 2023. Foi ali que ele ficou conhecido pela sua estranha relação com os pets. Antes de se tornar presidente, o Milei teria ido a um médium para se conectar com o cachorro dele, da raça Mastim Inglês. É isso mesmo, você não ouviu errado. O cachorro morreu em 2017. E foi nesse encontro que o Milei recebeu, por telepatia, a missão de se tornar presidente da Argentina. Sim, segundo ele conta, foi o cachorro morto que fez a previsão. O final da história você já sabe. A missão virou realidade e Javier Milei clonou Conan, o cachorro morto, e ganhou 4 filhos de 4 patas, como ele diz. Excentricidades à parte, para dizer o mínimo, o presidente argentino entrou para a política em 2019 e foi eleito deputado federal 2 anos depois, com um discurso próximo da extrema-direita e crítico ao sistema político do país. A Argentina já estava fundada numa crise há anos, com aumento da insegurança e uma inflação próxima de 300% ao ano. Agora, em julho de 2024, Milei não participou da cúpula de líderes do Mercosul, que teve a presença do presidente Lula. Ele preferiu ir ao CEPAC, um encontro de ultraconservadores em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ele discursou, atacou Lula e depois recebeu, das mãos de Bolsonaro, a medalha dos 3 Is. Um momento inolvidável, ou inesquecível. Sexta-feira, 12 de julho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A gente tem feito aqui no Em Detalhes alguns perfis também de pessoas que estão se destacando ou que a gente precisa ficar de olho por algum motivo. Nessa semana, o presidente argentino, Javier Milei, esteve no Brasil, em Santa Catarina, para um evento da extrema-direita, e a gente vai tentar traçar um pouco do perfil do Javier Milei com a jornalista Laura Capriglione, vai conversar comigo a partir de agora. Laura, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda ao ICL ou Em Detalhes também. Oi, Gabriela, é uma honra estar aqui com você, na casa do ICL. Enfim, um prazer, tomara que seja legal a nossa conversa. Prazer é todo meu, bem-vinda à nossa casa. Gostei dessa definição de casa do ICL, gostei muito. Laura, como é que você definiria, para a gente começar a nossa conversa, o perfil do Javier Milei entre essas lideranças da extrema-direita? Vamos dizer assim, se a gente colocar todos eles numa prateleira, né, para a gente tentar ler quais são as características do Milei, no que ele se aproxima dessas lideranças que a gente tem hoje, no que ele se difere dos demais. A gente tem o Bolsonaro, o Trump, claro, o Marine Le Pen lá na França. Na Itália também a gente tem um perfil forte de extrema-direita avançando nos últimos anos. Então, vamos tentar dar uma lida. Vou te pedir para fazer esse esforço para tentar traçar aqui esse perfil do Milei. Olha, eu vou falar uma coisa que eu tenho pensado, sobre a qual eu tenho pensado bastante nesse último período, que é essa coisa da ascensão desses políticos de extrema-direita, que todos eles têm um perfil histriônico, um pouco louco. O Milei, aliás, é conhecido como ele louco na Argentina. Gente que mal criada, mal educada,
gente que não tem, que tem como assim, a grande questão é a criminalização do exercício da política como um exercício da vida em sociedade. O Milei fez a campanha eleitoral dele toda falando sobre a corrupção dos políticos tradicionais. Vamos lembrar, no Brasil foi a mesma coisa, né? Quer dizer, o Bolsonaro entra no vácuo, no vácuo aberto pela Lava Jato, enfim, pela descrença nos políticos tradicionais. Ele entra como uma alternativa doida, mas uma alternativa. Se você for pensar, em outros países, o Trump é isso, né? Quer dizer, o Trump é um político de extrema-direita que tem como único objetivo, né, fazer cortes de gastos, reduzir a máquina do Estado, e sempre falando em nome de uma espécie de liberdade, que é uma espécie de liberdade que, na verdade, só nos deixa amarrados, totalmente manietados pelo mercado. Isso é muito louco, né? Porque a grande imprensa brasileira comprou de barato o adjetivo de que o Milei é um libertário, né? Quando a gente sabe que essa palavra libertário foi criada ali na virada do século XIX para o século XX para designar os anarquistas, né? Que eram caras de esquerda, que eram caras que questionavam o mercado, mas propunham alguma coisa em termos da liberdade da sociedade contra, né, o tacão, seja do mercado, seja de um Estado autoritário. Aqui no Brasil, na Argentina principalmente, esse nome, chamar o Milei de libertário, é muito louco, né? Porque o que ele propõe é o seguinte: tira o Estado, reduz o Estado às suas funções mínimas, né? Vamos lembrar que ele queria acabar com o Banco Central, que ele falou que ia acabar com metade dos ministérios, que ele ia cortar a máquina pública a 30% do que era sob o governo do Alberto Fernandes. Então, reduzir o mercado. Só que nós temos uma situação hoje no mundo que é o seguinte: você reduz o mercado, você reduz o Estado, que é, na verdade, o único contraponto eficiente, de fato, contra as forças do mercado. Então, chamar os caras de libertário significa: vamos entregar o povo pobre, o povo oprimido, o povo que não tem, vulnerável, vamos entregar tudo, porque o mercado vai resolver tudo. Essa é a principal lógica desses caras. Então, você vai encontrar aí todos esses novos atores, né, sociais. Então, novos, eu chamo de novos, né, porque com essa relevância nunca eles tiveram, né? Quer dizer, o Bolsonaro era só uma espécie de um marginal dentro do exército, dentro da política, dentro de tudo. De repente ele virou presidente da República. Então ele era um marginal que que toma de assalto a máquina pública. A mesma coisa o Milei, a mesma coisa o Trump, a mesma coisa acontece em El Salvador, a mesma coisa em muitos países do mundo. Eu acho que essa é a principal característica desses caras. Eles são, no entanto, a força deles vem do quê? Vem de onde? Vem de uma desilusão brutal do povo, particularmente a juventude. Isso é muito importante para a gente ficar atento, particularmente da juventude, do exercício da política, né? Quer dizer, então, o que acontece, em particular na Argentina? Vamos lembrar que a carreira do Milei é uma carreira que tem 4, 5 anos. E olha lá, a carreira política dele. Uhum. É muito jovem. E ele vem surfando numa onda que é o seguinte: a Argentina caiu... Também existiu uma espécie de lava-jato
na Argentina, né? Também existiu lá a criminalização da Cristina Kirchner, aquela coisa de que todos os políticos são corruptos e tal, não sei o que, nananana. Ao mesmo tempo, a direita tradicional também não oferecia grandes respostas, né? Que era o Macri, né? Que o Macri perdeu para o partido da Cristina Kirchner, né? E depois do partido da Cristina Kirchner, tem o governo da Cristina e depois tem o governo do Alberto Fernandes. É isso, quer dizer, os partidos o partido da Cristina e o Macri não conseguiram resolver toda a questão da miséria, da falta de perspectivas, da falta de emprego, da falta, enfim. Então, num cenário como esse, é muito fácil, particularmente para a juventude, pegar e ir atrás de qualquer projeto aventureiro, engraçado, louco, que parece a Turma do Fundão. Vamos lembrar, isso não aconteceu só na Argentina, não aconteceu só no Brasil. Isso, na França agora aconteceu isso, o Mélenchon, da Nova Frente Popular, falou isso, que a gente ganhou, mas nós temos que prestar atenção nos votos que nós não tivemos entre a juventude francesa, que está vivendo essa falta de perspectiva. Então, mas isso não é um fenômeno novo. Vamos lembrar que aqui mesmo no Brasil, num momento de crise profunda, a gente chegou a eleger um hipopótamo para a Câmara Municipal de São Paulo, entendeu? Que era esqueci o nome dele, como voto de protesto. Então, eu entendo esses votos principalmente como grandes votos de protesto, entendeu? Votos de protesto contra esse status quo que não consegue dar conta de resolver os problemas do povo pobre, do povo que está desesperado, né? Laura, eu vou aproveitar que você pegou esse gancho, né, para trazer aqui informação sobre a popularidade do Milei. A última que eu consegui acessar foi com 6 meses de governo. Ele ainda tem, segundo essa pesquisa, apoio da maioria dos argentinos, de acordo com essas pesquisas, mas, apesar desses números até positivos de popularidade, em 19 de 24 províncias, ele enfrenta muita dificuldade na Grande Buenos Aires, que é uma das áreas mais populosas do país. Então, esses protestos em Buenos Aires, que foram muito fortes, que rodaram, essas imagens rodaram o mundo, são muito importantes para esse termômetro que você comentou aqui. Agora, eu queria aproveitar e trazer um acontecimento recente, e acho que também entra nesse perfil do Milei, porque ele atacou o presidente Lula, como é de praxe na extrema-direita. A gente estava aqui discutindo sobre como eles costumam agir, qual que é o modus operandi. Então ele atacou o Lula, disse que ele era um dinossauro na política, tentando trazer um pouco na esteira dessa história do Joe Biden, né, de ser um presidente velho, disse que ele costuma tomar uma cachaça, usou um termo ali em espanhol para dizer isso de modo pejorativo, claro, e veio para o Brasil, não se encontrou com o presidente Lula, não foi no encontro do Mercosul também, que, aliás, em tema já de campanha do Milei, já dizia que tinha intenção da Argentina sair realmente do Mercosul. Eu te pergunto, eu queria ouvir a sua avaliação desse ponto de vista diplomático, né? Quais são as consequências diplomáticas para a Argentina dessa atuação do Milei? E me lembrou que a gente passou com o Bolsonaro, porque o Brasil virou um pária internacional durante a gestão do Bolsonaro, né? Então, essa expectativa, pelo que a gente pode ver até o momento da atuação do Milei, é de que seja algo parecido com o Bolsonaro, ele ganha alguma coisa politicamente com isso? Bom, eu tive a oportunidade de ver um sujeito que estava no encontro do CEPAC, lá em Balneário Camboriú, ele falando que, puxa vida, isso nos encheu o coração de alegria, ver que o Milei não vai ao encontro do Mercosul, mas vai ao encontro do Bolsonaro, vai ao encontro do Eduardo Bolsonaro. Eles têm mesmo essa ideia de que o nosso diálogo, a nossa conversa vai ser com pessoas iguais a nós. Então, o problema é que eles estão ainda numa situação de uma certa orfandade, porque o Trump é o grande protetor desses caras. Então, todas as fichas eles estão depositando na possível eleição do Donald Trump. Mas, enquanto isso não acontece, são
festivais de irrelevâncias, né? Vamos falar real. O CEPAC foi vendido como um grande encontro da extrema-direita no mundo. Quem é que tinha nesse encontro da CEPAC? Não tinha ninguém, cara. A maior de todas as celebridades era o Milei. Eles convidaram o Trump, mas a Giorgia Meloni não estava, a Marine Le Pen não estava, o cara de El Salvador não estava, entendeu? Quer dizer, foi um encontro deles com eles mesmos, na companhia do governador de Santa Catarina, ou seja, nada, não tinha um grande intelectual, não tinha nada. E vamos lembrar, o maior evento que houve na CEPAC foi a entrega da medalha dos 3 Is para o Milei, que é imbrochável, incomível e imbrochável, incomível e algum outro I, imorrível. Quer dizer, sério, cara, isso é a quinta série B, entendeu? Sabe, não é de um ridículo, não é possível você encontrar qualquer tipo de esperança. Vamos lembrar, a direita já teve pessoas histriônicas também, mas que foram grandes chefes de Estado, que tinham projetos nacionais, claro, totalitários, e por isso foram combatidos com muita veemência pela esquerda, mas tinha um projeto nacional, um grande projeto nacional. Quer dizer, qual é o projeto nacional do Bolsonaro? Qual é o projeto nacional do Milei? Qual é o projeto nacional desses caras? Não existe. É entregar tudo para as corporações. Isso é o contrário de projeto nacional. Isso não é projeto nacional. Isso é projeto de entregar para a Microsoft, para a Meta, enfim, para as grandes corporações. Isso não é projeto nacional. Então, eu acho que essa entrega da medalha, que deixou constrangido até o próprio Milei, porque ele... Também eu tive essa mesma impressão. Ele deu risada, aquela risada de nervoso, né? Assim, até ele ficou sem graça. Os 3 Is, ele ficou sem jeito, porque a medalha tinha o rosto do Bolsonaro e 3 Is, mas quando ele descobriu, ele ficou... E a vergonha, o Eduardo Bolsonaro explicando o que significa imbrochável, sabe? Então, eu vou dizer para vocês, eu acho que a grande imprensa, é impressionante, faltou uma interpretação do que significou esse encontro da extrema-direita, porque foi a irrelevância sobre a irrelevância, sobre a irrelevância, sobre a irrelevância. Então, eu acho que a extrema-direita ainda não conseguiu forjar uma narrativa que faça com que ela sobreviva a si mesma. Entendeu? Vamos lembrar, o que foi que derrotou o bolsonarismo? Vamos falar a real. Foi o bolsonarismo, certo? Quer dizer, foi o negacionismo do Bolsonaro na época da pandemia, foram as gargalhadas que ele deu das pessoas sufocando, enfim, é uma série de coisas. Mas isso não constitui um projeto nacional. Isso Então, o Lula, quando ele assume, ele assumiu com um discurso que é o seguinte: não dá mais para continuar essa palhaçada. E eu acho que a tendência com o Milei, vamos lembrar que nós estamos apenas 7 meses de governo dele. Calma. No interior, as coisas chegam com uma velocidade menor. Mas em Buenos Aires, que é o coração político da Argentina, o cara não está emplacando nada, entendeu? Quer dizer, dá mais alguns meses e nós vamos ver também na Argentina, e eu aposto tudo nisso, nós vamos ver também a debacle disso. Significa que nós estamos salvos no Brasil? Significa que o bolsonarismo possa voltar? Claro que pode voltar. Claro que pode voltar. Por isso nós temos que pegar e caprichar nesse governo. Mostrar que enfim, nós não somos iguais a eles. Mas eu acho que você vê que a gente aqui no Brasil, a última pesquisa já mostra que a gente está conseguindo fazer essa correção na expectativa das pessoas. Acho que é isso, viu, Gabriel? Eu também queria aproveitar para te perguntar, Laura, o seguinte, porque você até passou, né, tangenciou um pouco sobre essa carreira política do Milei. Então, eu queria que você contasse um pouco melhor, porque a gente teve, por exemplo, aqui no Brasil, o Bolsonaro ficou
anos no Congresso Nacional, era um político de relevância zero, né? Como deputado, não apresentava projetos. O Milei, ele criou um partido, né? E 2 anos antes só de virar presidente, o Liberdade Avança, inclusive o partido, como é que ele cresceu tão rápido? E eu te pergunto se isso foi impulsionado por lideranças até como o Bolsonaro no Brasil e o Trump. Ele deu sorte de surfar nessa onda, talvez? Eu tenho certeza absoluta que essa. Você vê na França, o que aconteceu? Você tem a nova Frente Popular, que é de esquerda, e você tem a Reunião Nacional da Marine Le Pen. O partido do Macron, que é a direita, o partido do Macron não é de centro, vamos começar logo de cara. O partido do Macron é um partido de direita, mas é a direita tradicional, aquela que, vamos dizer, o Macron seria um Fernando Henrique, entendeu? Um cara que é dessa direita tradicional e que não empolga mais ninguém, não empolga, já mostrou-se incapaz de resolver os grandes problemas das pessoas, da sobrevivência. E você tem aí, em relação a esses caras, se apresenta essa nova direita. Essa nova direita que radicaliza tudo, que fala mal de todo mundo, que promete mundos e fundos, que no Brasil acaba recebendo um apoio entusiasmado das grandes igrejas neopentecostais, que também estão na base do apoio ao Trump nos Estados Unidos. E é muito interessante você ver, né, que esse libertário, que é o Milei, o libertário, que é o Trump, são todos libertários, né? São contra o Estado se meter na vida do cidadão, certo? Certo. Por causa disso, inclusive, o Milei foi favorável à venda de órgãos. Sim. Ou seja, se você está endividado no banco, vende seu rim que você vai poder pegar e pagar. É uma loucura. Porque, aí o argumento dele sempre foi, o Estado não pode se meter na questão do aborto, aí não. Aí o corpo não é da mulher, o corpo é do Estado. Então, é muito interessante você ver que a liberdade deles vai até a hora que se choca com os interesses dessas igrejas fundamentalistas e tal, não sei o que também existe na Argentina. Então, só para a gente... Então, eu acho que essa emergência, digamos assim, dessa nova direita, tem muitas características comuns, mas principalmente é o desencanto. E eu acho isso o maior risco que nós corremos, porque o governo Lula é o governo que conseguiu derrotar o Bolsonaro, mas se ele não entregar, eu digo, entregar benefícios reais para o povo, se ele não entregar a renovação da esperança, porque, cara, ninguém vive sem esperança, entendeu? Então, se ele não entregar a renovação da esperança, nós corremos sério risco. Eu fiquei muito feliz com essa pesquisa agora, entendeu? Quer dizer, mostrando que o Lula está conseguindo encaixar a ideia de que é um novo Brasil e está entregando algumas coisas, mas a gente precisa entregar mais, porque se a gente quiser entregar só o que dá para fazer segundo as balizas do mercado, se a gente não estressar as possibilidades, nós corremos o risco de virar aquilo que a Argentina virou no final do governo do Alberto Fernandes, que eles sabotaram de todas as maneiras possíveis, até a hora que o povo falou, chega, entendeu? Para ter isso, eu vou tentar, então, qualquer coisa. O Milei, assim como o Bolsonaro, assim como, sei lá, Marine Le Pen, assim como... são escolhas derivadas do desespero. Vamos lembrar. O Milei tem essa trajetória na política super curta, como você mesma falou. Cara, mas ele era o cara que aparecia vestido de super-herói nos programas de televisão. Lembra que o Bolsonaro ia nos programas da Rede TV, nos programas da Bandeirantes e tal, os programas sensacionalistas?
o Bolsonaro ia nesses programas aqui. Na Argentina, o Milei ia. Só que o Milei também posou com uma motosserra para dizer que ele ia cortar o gasto público a zero, numa pose muito parecida com aquela pose do Bolsonaro ameaçando matar todos os petistas do Acre, entendeu? Então, há uma imagem construída, sabe, na base dessa coisa. Quanto mais louco, melhor. E eu acho que o Bolsonaro ganhou com essa ideia, o Trump ganha com essas performances também, com aquele jeito de não estou nem aí para você, eu faço o que eu quero e tal, não sei o quê, assim como o Milei. Eu acho que isso não tem futuro no campo democrático. Mas eu não descarto, por exemplo, que numa situação de extrema fragilidade das instituições, e o que o Milei está fazendo na Argentina é passar um rodo no Estado, né? Ou o que o Bolsonaro fez aqui, fragilidade das instituições, que a gente tenha uma saída autoritária mesmo, entendeu? Como foi tentado aqui e como foi tentado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem sim. disse que a falência de um governo Milei, quem disse que ela não será seguida por um governo autoritário, por uma ditadura, né? A gente não sabe. Isso foi tentado lá, nos Estados Unidos, foi tentado aqui, também poderá ser tentado ali na Argentina. Então, nada está garantido. Nada está garantido. Quer dizer, o Partido Justicialista, que é o partido da Cristina Kirchner, terá que se renovar, assim como o PT terá que se renovar, entendeu? E é muito interessante, porque o partido do Mélenchon, né, que é a França Insubmissa, também é um partido novo. É muito interessante. Isso nós precisamos fazer aqui no Brasil, assim como temos que fazer, ou a esquerda argentina também tem que fazer. Agora, vamos lembrar, o Milei está enfrentando uma oposição encruada, né? Aquela manifestação das universidades em Buenos Aires, gigantesca, não teve... Nós aqui, durante o governo do Bolsonaro, não conseguimos fazer nada minimamente parecido. Isso foi só um setor que se manifestou. Então, a Argentina tem muito mais tradição de luta e eu tenho certeza que a vida do Milei vai ser complicada. É só esperar um pouquinho mais. Obrigada. Laura Capriglione, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, um prazer te ouvir, assim, foi uma verdadeira aula, tenho certeza, para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada e até uma próxima, querida. Gabriela, queria te agradecer muito e fiquei muito feliz de saber que nós chegamos a trabalhar em algum momento perto ali na Editora Abril. Indiretamente, é verdade, a gente viveu o tempo das revistas, né? Eu vivi o finalzinho e você viveu o início, inclusive, né? Muito bom, muito bom. Colegas indiretas. Obrigada a você, obrigada ao ICL, obrigada ao Em Detalhes. Eu que agradeço, querida. Um beijo, até mais. Beijo, tchau. Lembrando que a gente teve uma aula sobre tecnologia e relações humanas e a gente vai ter um replay dessa aula. Foi uma conversa do pesquisador especialista Adam Alter com o nosso Eduardo Moreira e você pode reassistir ou assistir pela primeira vez se você fizer a inscrição no link icl.com.br/replay e pode ter acesso também as mesmas condições de presentes, né, para quem assinar a nossa plataforma no ICL e tem acesso a centenas de cursos, documentário exclusivo, enfim, tem um mundo de coisas na nossa plataforma do ICL para a nossa comunidade e você pode ter acesso também aos presentes que são o livro Irresistível do Adam Alter, Colonialismo de Dados do Sérgio Amadeu, também uma arte da Paula Vilar, que é uma artista renomadíssima, maravilhosa, que está sempre publicando coisas geniais nas redes sociais dela e também, claro, o certificado digital de membro solidário, que dá direito a você fazer os cursos na plataforma e também uma bolsa de estudos para quem não pode pagar. Então fica a dica aí para você e faz a sua inscrição para reassistir a aula no link aqui do Em Detalhes, que você ainda fortalece
o trabalho da gente, já que você gosta de ouvir as entrevistas aqui do nosso programa. Então, próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, sempre na sequência Mercado Investimentos, Rolê ICL depois, 6 horas da noite ICL Notícias segunda edição. Lembrando, você pode nos ouvir em qualquer momento do seu dia, também pelas plataformas de áudio. Tchau, tchau e até segunda-feira. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.